Olá, estamos aqui para mais uma aula. Hoje será aula de matemática na nossa apostila. Hoje, dia 21 de maio, tá? Vamos para a nossa agenda. Na nossa agenda, a gente vai fazer atividade 3, números pares e ímpares. Você vai pegar a sua apostila, vai colocar nessa página aí da atividade 3. Começa uma pequena explicação para você relembrar o que são números pares e ímpares. Diz o seguinte: os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de ímpares. Todo número ímpar, quando dividido por 2, deixa o resto igual a 1. Os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8 são chamados de pares. Os números pares, quando divididos por 2, deixam o resto 0. Aqui eu vou mostrar uma pequena explicação para a gente não ficar preso nessa definição, né? Ah, é ímpar porque terminou em 3, ou é par porque terminou em 2. Vamos entender por que são pares ou ímpares. Se você tem 2 brinquedos, você consegue fazer um par com esses brinquedos e não sobrou nenhum brinquedo, certo? Se você tiver 3 brinquedos, você vai conseguir formar um par sim, mas vai sobrar um brinquedo. Então, nessa definição, a gente entende que os números pares, a gente consegue formar pares e nunca vai sobrar. Já os números ímpares, a gente forma pares também, mas sempre vai sobrar um. Então, lembrando dessas dicas, você observa as atividades para compreender melhor. Olha o que é que diz a primeira questão. Descubra qual é o número do telefone de Carlos e circule. Pista 1. O número começa com o algarismo par. Olha, só nesse início a gente já consegue eliminar vários números de telefone aí nessa opção. Você observa que tem muitos números de telefone, mas a dica 1 diz que o número do Carlos começa com o número par. Então, você procura aí, né, das opções, as que começam com o número par. Todos os outros algarismos são ímpares. Então, o primeiro número é par e os demais são ímpares. Só tem um número par que é o primeiro, todos os outros são ímpares. Dica 2, pista 2. A soma de todos os algarismos é igual a 33. Então, quando você encontrar o número de telefone que começa com o número par, os demais números são ímpares, você vai ter que somar todos esses números e observar se o resultado vai dar 33. Fazendo isso, você encontra o número de telefone do Carlos, ok? Questão 2. Marque a alternativa que contém os números pares entre 20 e 40. Temos 4 itens, o A, o B, o C e o D. Você vai procurar esses itens que têm a sequência do 20 ao 40, mas vai ter que ser a sequência dos números pares, tá? Então, você vai aí buscando nos itens encontrar a resposta certa. Questão 3. Circule os números pares e faça um X nos números ímpares. Todos esses números aí da terceira questão você vai ter que usar. Os que forem par, você circula, e os que forem ímpar, você faz o X. Para a gente descobrir isso, a gente observa o último número de cada número desse. Você vai observar o último algarismo de cada número. Para a gente classificar em par ou ímpar, a gente observa o último número, ok? Questão 4. Escreva. Letra A. O menor número formado por 3 algarismos. Então, a gente vai pensar num número que tem 3 algarismos, ou seja, ele tem que estar na centena. Eu tenho que formar o menor número possível, tá? Então, vamos lembrar aí do que a gente estudou. Essa questão é bem fácil. Depois que você encontrar esse número, você diz se ele é par ou ímpar. Letra B. O menor número formado por 4 algarismos diferentes. Então, você vai ter que utilizar 4 algarismos. Esse número vai estar na unidade de milhar, mas você não pode repetir número,
tá? E tem que ser o menor número possível. Então, são 3 condições. Ele tem que ter 4 algarismos, ele tem que ser números diferentes, algarismos diferentes, e você vai tentar formar aí a menor possibilidade, o menor número possível. Depois que você encontrar esse número, você diz também se ele é par ou ímpar. Letra C. O maior número formado por 5 algarismos diferentes. Então, agora a gente vai formar um número com mais algarismos. Também eu não posso repetir esses algarismos, mas eu vou ter que tentar formar agora o maior. Então, se ele tem 5 algarismos, ele vai estar na dezenas de milhar. Então, você tenta achar e depois diz se ele é par ou ímpar. Questão 5. Observe o quadro abaixo, tem vários números aí. Agora copie do quadro os números pares maiores que 500. Então, os que for menor que 500, mesmo sendo par, você não considera. Só vai considerar os maiores que 500 e os que são pares. Próximo item. Os números ímpares entre 400 e 600. Então, você só vai considerar os que estão entre o 400 e 600 e se for ímpar. Aí você passa para o quadro. Agora a gente tem mais atividade como prática, né? É esse assunto que a gente está vendo, a gente vai agora colocar em prática em outras questões. Questão 1. Observe a reta numérica abaixo e responda. A gente tem uma reta, tem algumas letrinhas. Você vai considerar o início no número 1, tá? Que tem aí o O. Aí você vai tentar encontrar a sequência dessa reta. Se essa reta está em 1 em 1, ou em 2 em 2, em 4 em 4, porque a pergunta é a seguinte: essa letra P colocada na reta numérica representa o número natural, ou seja, qual número está representado por esse P? Você observa que do 1 até o 8 são pouquinhas casas, né? Então, ao meu ver, essa sequência ela não está de 1 em 1. Então, você tenta descobrir como que essa sequência foi organizada e tenta achar o valor do P e marca. Questão 2. Todos os espaçamentos utilizados na reta abaixo correspondem a uma mesma distância. Observe. Então, a gente tem outra reta numérica com outra sequência. Você observa aí que os números no início a gente consegue identificar facinho como é que essa sequência está organizada. Ela tem as letras W, X, Y e Z e você vai dizer os valores dessas letras. Achando a sequência, você consegue achar aí a opção que representa essas letras. Questão 3. Uma professora do 5º ano pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. A gente tem outra reta numérica, dessa vez iniciando no número 1900. Nós temos as letras A, B, C e D. Essa reta, ela tem uma sequência. Você vai descobrir qual é e vai achar o ano 1940 nessa reta. Aí você vai dizer se esse número está representado pela letra A, B, C ou D, ok? Próxima atividade, atividade 4. Escreva em cada quadrinho o número correspondente na representação abaixo. É como se fosse uma reta numérica, né? Onde a gente tem que descobrir a sequência e você completa. Questão 5. No fim do dia, um carteiro tem 5 cartas para entregar. Para facilitar seu trabalho, ele deve colocá-las em ordem crescente, de acordo com o número das casas. A ordem crescente a gente viu na aula anterior de matemática, né? Então, você tenta lembrar se essa ordem crescente ela é do menor para o maior ou se ela é do maior para o menor. E ele tem as cartas 126, 482, 698, 276 e 522. Então, você coloca essa ordem na crescente e vê qual é o item que tem a opção correta.
Questão 6. Complete com menor que e maior que. Também mais um assunto que a gente viu na aula anterior, nas atividades 1 e 2. Você só vai completar com um símbolo. Lembrando que esse símbolo ele vai ficar aberto sempre para o número maior. Né? A gente pensando nessa dica é mais fácil aprender. Questão 7. Organize de forma crescente e decrescente os números abaixo, utilizando os sinais maior que e menor que. Então, você imagina o seguinte, se você tiver o número 14 e o número 27, quem é o maior, o 14 ou o 27? Observar a sequência. Eu tenho que observar também o símbolo que eu vou usar. Se você tiver o número 17 e o número 23, quem é o menor? O 17. Então, você bota 17 menor que 23. Você vai organizar a sequência, mas utilizando os símbolos menor que e maior que. Certo? Então, você observa os números e coloca na ordem de acordo com o símbolo, tá? Questão 8. Após efetuar as operações, indique se o total é maior ou menor que 700. A questão já trouxe um exemplo. 327 mais 281 é igual a 608. 608, que é menor que 700. Então, você vai resolver todos os itens da questão 8, que são de soma, de adição, e vai ter que colocar o símbolo, se é menor que 700 ou maior que 700, esse resultado. Questão 9. Observe as sequências abaixo e marque P para números pares e I para números ímpares. Ou seja, você vai observar a sequência inteira. Se ela só tiver números pares, você coloca o P. Se ela só tiver números ímpares, você coloca o I. Questão 10. Observe a tabela abaixo. A gente tem uma tabela com vários algarismos. E você vai colocar os números ímpares em ordem decrescente, ou seja, você lembra se essa ordem ela é diminuindo ou aumentando, tá? E os números pares você vai colocar em ordem crescente. Então, tenta marcar o número que você já utilizou para você não se confundir. São vários números, você pinta o que você já usou, você circula para você não se confundir, ok? Essa é a nossa atividade de hoje, uma atividade um pouco extensa, né? Mas é assim mesmo, a gente vai avançando, os conteúdos vão ficando mais puxados. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem. Beijo e até amanhã.